Olá, eu sou Marco Vieira. No ar, mais um episódio do podcast Por Trás da Mídia. No episódio de hoje, que é o de número 67 do nosso podcast, já estamos na nossa terceira temporada. Eu estou contando aqui no estúdio com a presença do nosso produtor e também jornalista, Tiago Paulino. Bem-vindo, Tiago, que vai me ajudar hoje aqui na bancada aqui do podcast, do nosso MesaCast aqui, do podcast Por Trás da Mídia. E também com o educador Zezito de Oliveira, que a gente vai falar... Zezito, bem-vindo primeiro. Obrigado. A gente vai falar hoje, pessoal, a gente vai iniciar essa série e ela se originou de um papo informal com o Zezito pelo WhatsApp. E vamos falar sobre a educação brasileira, né? Então, o que é que você acha desse tema aqui? E aí a gente começou a dialogar sobre como é que estava a educação brasileira nesse período, como é que está a educação brasileira ao longo desses últimos 15 anos aproximadamente aí. Se teve avanço, se não teve, os pontos positivos, negativos. E aí Zezito disse, tem um tema massa, vamos puxar aqui, né? Como a influência do pensamento neoliberal no chão da escola. Eu acho que é mais ou menos isso que a gente tinha falado, né? Quase isso. E Zezito vai iniciar esse papo comigo agora e com o Tiago, com essa provocação. Zezito, bem-vindo mais uma vez. Eu queria começar te perguntando, né? Realmente é proposital? Fique à vontade para responder agora ou não, ou depois que você discorrer o início aí da sua fala, né? A gente sempre ouve que não investir em educação é algo proposital, né? Para você ter um número de pessoas controladas pela ignorância. Isso realmente acontece? Há uma propositalidade aí, vamos dizer assim, na educação, quando você percebe que não há tantos investimentos para que a educação brasileira seja realmente assim, né, com um jargão de primeiro mundo? Marco, eu vou trazer como resposta inicial a essa pergunta uma questão que bombou na internet e que, inclusive, criou um desgaste assim, muito grande para um personagem político de extrema-direita, né, paulista, em que ele, como vocês sabem, vocês que acompanham, ele esteve na Ucrânia e ele, com aquela história de assédio, né, às mulheres ucranianas, assédio sexual, ele colocou que elas são fáceis porque elas são pobres. Então, eu diria que o que a elite brasileira faz com a educação é tornar o pobre fácil de ser manipulado, não é? E que maneira melhor para fazer isso, né? É não ter uma educação que prepare a pessoa, que desperte a pessoa do ponto de vista crítico, né? Enfim, da sua identidade, da sua, como é que eu posso chamar, de uma certa consciência mesmo. A capacidade de interpretar o que acontece de fato. De conhecimento histórico, sabe? Então, tudo isso vem corroborar uma questão. Então, digamos que o que o Darcy Ribeiro falou, aquela frase bem, como eu posso chamar, icônica, né? Aquela frase que a educação brasileira não é uma crise, é um projeto, eu posso atualizar ela nessa frase do Mamãe Falei, né? O chamado Arthur Duval, que disse lá das mulheres ucranianas, e é a mesma coisa em relação ao que a gente tem no Brasil. Tanto em relação às mulheres, nessa condição mesmo de vulnerabilidade social, né, causada pela pobreza. A frase, pessoal, foi mais ou menos assim: é mais fácil de pegar elas porque são pobres, né? Então seria fácil nesse sentido, né? Que causou muita repercussão aí. Tiago, já aproveitando essa provocação sua, né, que tipo de educação que ajuda a gente a ler o mundo de forma mais crítica, ou que tipo de educação, que projeto de educação pode fazer com que o povo reconheça a sua força? Sim. A gente teve um educador, um grande intelectual, né, um pensador, Paulo Freire, que inclusive é colocado em outros países como uma referência para o próprio sistema educacional, né? Porque aqui no Brasil teve uma história de que Paulo Freire, até recente, ele foi, digamos, bem homenageado, né? Foi bem lembrado até no centenário. Mas você tem um país como Finlândia, por exemplo, né? E outros países, Espanha também eu soube, que o próprio sistema educacional tem a Paulo Freire como um dos como referência, né? referenciais da formulação
da grade escolar, do seu projeto, da metodologia, né? Do que eles aplicam, né? E da filosofia, né? De gestão, enfim. E aí o que eu tenho no Brasil? O que a gente tem no Brasil? Primeira coisa que eu acho, Paulino, que a gente precisava ter no Brasil era uma educação que fosse, desde o ensino básico até o ensino superior, que fosse ligada à realidade da vida, dos problemas. Em que o educando, o aluno, né? Um educando numa linguagem paulo-freiriana, mas o aluno, ele fosse desafiado. Aliás, ele já é desafiado pela realidade mesmo. A vida o desafia, né? Que mora. Só que a escola não utiliza desses desafios. Desse terreno fértil como potencial. Porque toda escola pública, e escola privada também, ou quase toda, mas eu diria todas, só que as que da periferia tem muito mais, e no campo também, uma região assim, tem um meio, né? Um meio ambiente, né? Um meio cultural também, um meio social, com uma série de situações, de dificuldades, de desafios, enfim, de questões que precisava ter, que poderia ter, uma atenção, uma atuação, uma presença da escola nesses lugares para o estudante aprender a teoria e a prática, compreendeu? Ao mesmo tempo, e resolver problemas. E aí você teria uma sociedade, e aí, Paulino e Marco, é onde eu digo que o problema no Brasil da educação começa por essa visão que a gente pode dizer que é herdeira da tradição jesuítica, né? Que é aquela ideia muito da exposição da palavra, né? Da decoreba, né? Do conteudismo, exatamente. E aí o aluno fica como passivo, né? Como espectador. Então, você precisava ter um aluno como um agente de transformação, de mudança mesmo, do seu lugar, da sua comunidade, do seu entorno, do seu mundo, da sua vida. Essa é a impressão que eu tenho, Zezito, quando você coloca isso, de quem está fora do sistema escolar, mas quem olha um pouco para dentro desse sistema. Por exemplo, às vezes uma criança ela não conhece um bairro de periferia da sua própria cidade, ou não sabe cruzar a cidade com ônibus, nunca foi numa feira livre, né? E ainda mais os problemas que a gente vivencia no dia a dia. Mas como você disse, na própria ida para a realidade, quando ela está inserida, ela tem o seu conjunto ali de mundo de vida que faz com que ela aprenda observando, né? Encontrando dilemas. Mas um educador que aproveita isso é um prato cheio, né? Para poder trabalhar essas questões. Agora, e a arte, Caba? Dentro desse processo, como é que ela poderia funcionar nessa educação? Olha, a arte, ela é um componente já da própria vida mesmo. O menino ou a menina que está no mundo, né? Sobretudo na realidade periférica, no campo, e mesmo na classe média mesmo, ele tem um potencial, ele tem todo um mundo assim, como por exemplo, você tem a tecnologia, né? No caso hoje que você tem acessibilidade, né? Essa coisa de poder ter o celular como um instrumento assim, relativamente acessível, né? Um recurso que aí eu posso associar com arte também, porque quando você tem um celular, você tem a produção de fotografia, por exemplo, né? E a produção de vídeo, certo? Então, e ao mesmo tempo você tem um mundo que a criança está dentro desse mundo, desse lugar, dessa realidade, que tem uma série de situações que você pode trabalhar com esse instrumento, né? E também, tanto seja criando histórias, né? O instrumento material, técnico, mas também, claro, com a acessibilidade do campo estético mesmo, da fotografia e do audiovisual. E aí você teria, assim, tranquilamente, associando a dimensão mesmo dos problemas, vamos dizer, tipo, pensar a fotografia no bairro como um elemento, como um instrumento para ele trazer
os problemas que tem no bairro. Ou causar uma relação de pertencimento do aluno com a própria comunidade, né? Já que uma parte da educação que a gente recebe é para você sair do local que você de origem e ir para outros lugares e não permanecer lá, né? E aí, desse pertencimento, você tem, por exemplo, os lugares de memória, você tem aquelas imagens daqueles pontos que são considerados, que tem afetividade com a história da... Mas enquanto os saberes entrevistar os moradores antigos, né, cara? Os saberes que vêm já dos avós, né? Tiago, deixa eu só te interromper. Pessoal, vocês não estão vendo o Tiago, é porque hoje a gente está sem o nosso assistente aqui, então está meio improvisado a coisa, e a gente só está com 2 câmeras aqui, a webcam deu problema, não está aparecendo o Tiago, mas essa voz não é do além não, viu? É de Tiago Paulino, que é jornalista também, nosso produtor, que é mestre... se apresenta aí, Tiago, para a galera que não conhece ainda. Eu tenho um mestrado na área de mídia e cultura, né? E fiz um doutorado em sociologia. Mas conheço o Zezito já de um trabalho que ele tem com a juventude muito bacana. Né? Na verdade, foi uma reaproximação que veio através do Gonzagão, né? Quando ele atuava no Gonzagão, e a amizade... O Gonzagão é uma casa de cultura, espetáculos aqui que bombou por muitos anos. Hoje está meio ocioso o espaço lá, né? Zezito não é o diretor. Olha a provocação. Né? Mas quem sabe um dia. Coincidi em 2 partos, assim. Eu estava num parto do jornal Se Informe, que era muito pauleiro, era muito puxado, um semanário aqui de Aracaju, e Zezito estava sendo o gestor do Gonzagão, promovendo rodas com a juventude, mostras de teatro, caravanas que vinham de fora para passar por lá, então deixou uma marca na comunidade do que pode ser feito num espaço desse, né? Um espaço público. Massa. Mas, por favor. E aí, Tiago, tem uma questão que eu quero colocar nessa discussão toda que a gente está fazendo aqui, é que essa visão, né, esse modo de pensar e de agir, de fazer educação, ele precisa ser coletivo, ele precisa ser partindo do coletivo da escola, tá? Para ir depois para a comunidade, né? Não é o individual, não vai ser é claro que eu um pouco fiz isso, né? Outros colegas fizeram isso. Individualmente conseguimos muitas mudanças, muita coisa. E não pode deixar também de fazer, né? De tentar, de buscar. Quando você não tem o coletivo como caminho, né? E você buscar um ou outro colega, né? Que chegue, que se não chegar também você faz também, busca. Mas era para ser uma política de Estado, né? Uma política pública, pensar a educação, e aí a questão de Paulo Freire com o pensamento do Paulo Freire na gestão, compreendeu? Uma gestão democrática, né? Participativa, que envolva a comunidade porque ao participar politicamente, né, Zezito? A pessoa se forma como cidadão também, né? Agora, por que o chão da escola é fértil? É isso que eu ia perguntar, né? Que a gente começou falando da arte, da cultura e tal, né? Aí nós temos essa influência do pensamento neoliberal no chão da escola, que acaba não fazendo com que democratize, né? Que dê esse acesso aos alunos, né? Mas queria que você falasse um pouco... Talvez fosse bom, Marquinhos, também, acho que a gente destrinchar um pouco para o nosso público, o que a gente entende por o que você entende, talvez, neoliberalismo, por neoliberalismo. Né? É importante, exatamente. Quando a gente fala em neoliberalismo, a gente está falando de um sistema que, na verdade, eu posso dizer que é o capitalismo no estado bruto, no estado primitivo, vamos dizer assim, né? Então, você sabe, quem está nos ouvindo, que no século XIX, ali nos 18, 19, o capitalismo ele começa, né? Ou melhor, ele não começa, mas ele se... Começa a criar corpo, né? Se desenvolver, né? Se fortalece, Revolução Industrial. Corpo, E aí, com o movimento de trabalhadores, anarquistas, socialistas, depois comunistas, então, e com as guerras que tivemos, com a própria Revolução Bolchevique, no caso da Revolução Bolchevique, a Revolução Russa, foi de fato um corte brutal, um corte radical, necessário, eu digo brutal, por conta da luta, né, de classe que foi bem acentuada ali e que acabou, evidentemente, rompendo. E aí criou-se outra forma, outro modelo de Estado,
onde essa questão da propriedade privada, porque essa é a marca do capitalismo, né? A exploração do capital, da força de trabalho pelo capital, né? Então, quem tem meio de produção tem o domínio da força de trabalho, porque a força de trabalho depende do patrão, né, do quem emprega, e quem emprega determina o que paga. E então você tem uma relação de exploração estabelecida. Mas nas lutas que aconteceram, que adentrou o século XX, nós tivemos um momento na Europa, nos Estados Unidos mesmo, com aquele conflito da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, mas sobretudo da Segunda Guerra Mundial, em que colocou os dois mundos, né? O mundo capitalista e o mundo, digamos, socialista, ao modo soviético, enfim, em confronto. Então houve uma brecha para podemos dizer, uma reforma do capitalismo que, durante algum tempo, tirou até dos trabalhadores, dos sindicatos, dos movimentos, a lembrança, a memória de que precisava destruir o sistema capitalista. Ou seja, o sistema capitalista, em um certo momento, isso que durou depois... nos Estados Unidos isso começa na chamada depressão, Grande Depressão, depois da quebra da Bolsa de 29, quando o Franklin Roosevelt cria a chamada política do New Deal, né, que era aquela política de investimentos muito grande do Estado, né, em obras públicas e tudo mais, e também com abertura para a participação dos sindicatos, dos trabalhadores, enfim. Então você tem isso nos Estados Unidos, a gente pode dizer que antes da própria guerra mesmo, da Segunda Guerra. Mas na Europa, principalmente, depois da Segunda Guerra Mundial, depois de 1945, com aquela questão do receio que os capitalistas, os liberais, né, governantes também dos países europeus tinham de avanço do regime comunista, de um perigo comunista. Então, algumas concessões... Que inusitadamente despertam esses fantasmas desse medo, né, atualmente, nos fake news, né? O pessoal... Comunismo é uma caixa... Meu irmão, tem gente que tem um medo, e até que você perguntar pro cabo que tem medo, né? Rapaz, você tem medo de comunismo? Tenho, meu irmão. Eles são... Por quê? O que é comunismo? O cara não vai saber explicar, pô. Agora ele é mais um fantasma mesmo, uma coisa assim, ilusória, né? Que é criado como bicho-papão agora, né? Como aquela história do velho do saco e tal, que não... Isso dá uma charge massa, viu? Isso dá uma charge massa. A cuca vai lhe pegar e tal. Mas no pós-guerra, depois de 1945, o perigo era, digamos assim, entre aspas, né? Me era perigo mesmo para os capitalistas, era real. Então, evidente, era concreto. Então, por conta disso, então houve uma série de concessões. E aí, o sistema capitalista se tornou, eu diria assim, podemos dizer, tolerado, assim. Flexível. Ele pôde se conviver. Já tinha trabalhadores, muitos sindicatos, já tinham perdido... Vamos mostrar para eles que a gente não é tão bicho-papão assim e não dá asas para ele. E aí foi asa demais, né? Exatamente. Já tinha perdido os trabalhadores mesmo, já perdeu, já não considerava que precisava derrotar o sistema, derrubar o sistema. Pronto. Aí você tem o que a gente chama de um longo período e vai de 45 até 70, que o mundo, assim, foi vivendo o mundo nosso ocidental, né, no nosso lado aqui da América e Europa. É verdade que na América o estado de bem-estar social, que é o chamado estado capitalista de face humana, né, que tinha até outro termo. A gente explora, mas dá uma coisinha para você. É mais ou menos isso. Esse ainda, no Brasil, ele ainda não foi muito tolerado, e nem na América Latina, pelos capitalistas aqui, e daí porque os golpes militares, né, com o apoio dos Estados Unidos, com o investimento dos Estados Unidos, prosperaram também. Porque aqui nem aquele estado de bem-estar social
o chamado Welfare State, não aconteceu. Houve algumas benesses, alguns avanços, alguma coisinha aqui e ali, com uma política como de Getúlio, Vargas, que a gente... salário mínimo, né? Questões legais. Dos direitos legais, mas não para a sociedade, né, geral. E um avanço que foi um ponto crítico, talvez assim. Mas muito pouco. A gente entrando um pouco nessa... Fazendo a ponte disso com a educação, eu acho que teve dois avanços aí. Um, fora do campo da escola, mas que é educacional no dia a dia, né, que é a questão da lei das empregadas domésticas. Né? Eu acho que isso foi um avanço recentemente, que até possivelmente, eu acho que eu já vi alguns analistas falando que isso até gerou esse golpe em relação, né, porque você mexeu no núcleo central das famílias ali, né, e porque isso é um processo educativo do dia a dia, né, do cotidiano, você lidar com uma pessoa que trabalha no seu próprio lar, né, de forma injusta, como era nas relações da gente, e o outro foi o avanço das universidades, né? Universidades públicas, né? Política de cotas também. Então, são avanços que são do Estado. Mas aí eu te pergunto assim, agora que está mais claro para a gente o que a gente está chamando de liberalismo, né? Como é que ele interfere no dia a dia, cotidiano, de um professor, às vezes, que quer que o seu aluno ali, né, tenha uma visão mais transformadora da realidade, né? Que ele saia da escola, enxergue ali, né, uma desigualdade social grande, né? E como é que eu posso ajudar a dirimir essa desigualdade ou tentar ter relações humanas mais dignas mesmo. Eu queria só complementar antes de passar a palavra para a Zezito, que a Zezito fez um apanhado histórico lá atrás, né, desse enfraquecimento, dessa identidade do trabalhador e de que é necessário ele lutar por seus direitos. A gente pode dar um pulo para o golpe de 2016 e verificar que o processo que foi feito de 2016 para cá é isso também. Né, flexibilização das leis trabalhistas, né, enfraquecimento dos sindicatos, a mão de obra está, né, baratíssima e a galera está lucrando em cima disso. Né? Então, eu acho que teve essa ascensão, vamos dizer assim, parte dessa ascensão a partir disso que o Tiago falou, né, de política de cotas e tudo mais, perceberam, opa, os trabalhadores estão ficando meio ousadinhos e vamos cortar isso aqui. Agora eu passo de volta para você. Exatamente. Sem ficar preso a isso, claro, a gente precisa passar para além, mas a questão de 64 e agora 2016 foi sempre nessa perspectiva de, usando o fantasma dessa coisa do comunismo, do perigo e tal, não garantir, né, o avanço do que eu posso chamar de uma democratização do Estado, ou do capital mesmo, da propriedade, enfim, das oportunidades. De uma redistribuição, talvez, de redistribuição também. de renda, exatamente. Então, na verdade, no nosso caso, mais grave, é muito mais grave, porque enquanto a Europa, mais do que os Estados Unidos até, conseguiu, mesmo dentro do sistema capitalista, uma série de direitos, né, de condição para o trabalhador e para a família, para a sociedade, o Brasil, né, quando pensou isso, quando quis isso, foi, digamos assim, foi abortado, né? Essa possibilidade de avançar dentro dos marcos do próprio capitalismo. Bom, aí o que é que entra no neoliberalismo? Na verdade, Tiago e Marco, o neoliberalismo ele se nutre na escola, no chão da escola, de uma questão que, digamos que não é necessariamente econômica, está dentro de um conceito mais político, vamos dizer assim, sociológico mesmo, que é a questão do autoritarismo, certo? Então, eu diria que o neoliberalismo, Tiago e Marco e ouvintes, ele potencializa uma escola autoritária que nós temos com uma tradição dentro da nossa formação social, né? Dentro do Estado uma escola avessa, e dando da sociedade uma brasileira. Escola avessa aos conflitos, à resolução de conflitos, né? Uma escola que não quer debater. Que não quer conversar, que não quer estabelecer um caminho de coletivo mesmo, de discussão, de produção coletiva de conhecimento, entendeu? Então, ele na verdade, o que a gente pode chamar agora do neoliberalismo na escola ele potencializa o que a gente já tem na escola, mesmo quando você não tinha esses ataques que a educação vem sofrendo bem forte desses setores neoliberais. Então,
eu diria que ele encontrou um terreno fértil dentro da própria escola, entendeu? Uma base histórica para poder fazer o que está acontecendo hoje dentro do sistema de ensino. Aí você tem dois marcos aí. Um é a chamada BNCC, a Base Nacional Curricular, e outro é o chamado Novo Ensino Médio, certo? Como dois grandes, digamos assim, como posso chamar, dois grandes elementos, assim, né? Dois marcos, né? Desse poderio, desse avanço, né? Do pensamento neoliberal, entendeu? E todos dois implantados de forma, sobretudo o Novo Ensino Médio. A BNCC ainda houve um espaço de debate, mas mesmo assim também não respeitou muito do que estava sendo, que foi colocado, quer dizer, foi empurrado mesmo. Na verdade, o golpe de 2016, ele tem um braço na educação, ele tem uma vertente dentro da educação nesse campo, nessa forma desses dois instrumentos, assim, né? Duas políticas, assim, no ensino médio do BNCC. Então você teve o golpe de 2016, ele teve a reforma previdenciária, né? Reforma trabalhista, e na educação isso. Também queria acabar com o SUS, né? Só não foi isso por causa da pandemia. E com a cultura ele fez uma verdadeira terra arrasada, né? Desmonte completo, por total. Eu diria que nós tivemos uma oportunidade que, infelizmente, nós do campo progressista, de esquerda, nós não aproveitamos. Tá? Quando a gente fala em neoliberalismo, nós estamos falando de uma série de instituições financiadas por empresas, por empresários, que joga muito dinheiro, inclusive na universidade também, entendeu? Então você tem todo um sistema que começou a tentar moldar a cabeça de técnicos, de gestores, né? Mesmo com pensamento às vezes esquerda e tal, mas uma esquerda meio liberal. E isso foi muita grana no sentido de ganhar adesão dessas figuras-chave, né? Na burocracia do MEC, na burocracia das secretarias, entende? E tal maneira que como as esquerdas no poder, quando governou, né? E ainda quando governa município e estado, não investiu com esse olhar que a gente está colocando freiriano, entendeu? Aí deu uma margem, deixou uma brecha, e aí está mais difícil hoje, na verdade. Eu não quero ser aqui pessimista, não quero assim colocar você que levanta um ponto assim de brecha, de buscar ver o que afinal pode ser feito. Mas eu digo a você, rapaz, as coisas foram feitas agora estão fechadas de tal maneira que a gente não vê muitas possibilidades. Assim. Quando houve uma política de liberalização, uma política legal até, de colocar dinheiro da escola diretamente para a escola poder aplicar, muitos lugares formaram os conselhos pro forma. Até que não é nem corrupção, não se trata disso. Até teve, mas teve também casos que nem teve isso. Mas a preocupação era meramente desse conselho funcionar para receber a grana, para assinar e não empoderar politicamente esses conselhos. Os conselhos talvez fossem um caminho interessante, né, Zazito? De pensar na escola como uma comunidade, controle social também, né? Mas como quem estava à frente, mesmo tendo uma visão política avançada no discurso, né? E mesmo vindo de uma tradição política
de esquerda, socialista e tudo mais. Aí eu estou falando do PT, do PCdoB especialmente, porque assim, o PDT, até de um certo momento lá atrás, com Brizola, né, mas isso foi muito lá atrás, né? E o PSB a gente não vai também, sabe, só está no nome ali, Partido Socialista e tal. Mas vamos pegar aqueles que têm uma tradição, né? Digamos assim, eu pego o PT, por exemplo, e o PCdoB, porque tem sindicatos, né? Os sindicatos professores, quando não estão a base, aliás, a direção não está mais para um lado, está para o outro. O EPT ou o PCdoB, né? Agora o pessoal agora também. Tem o pessoal também. Agora né? tem o pessoal também. E aí, quando eles estiveram com os secretários, como governo mesmo, municipal, estadual, você não teve, cara, essa atenção, Paulino. É por isso que eu digo, no Brasil, Paulo Freire ficou igual Antônio Conselheiro para a esquerda, ou para Lampião, ou Lampião para alguns, de certa forma. Assim, meramente como aquele ícone, como aquela figura sim, que entendi. você vai... É uma figura mitológica, mas não uma figura na prática do dia a dia. Né? Mas que você vai comemorar, que você vai elogiar, que você vai fazer uma festa até, você vai usar, inclusive, ele para quando você vai falar para uma comunidade que tem... Se você for para Sertão, para Angicos, você não vai deixar de citar Lampião. Se você não citar, você sabe que já não começa a comunicar com aquele povo, né? Você precisa de usar essa referência. Tiagão vai precisar sair agora, pessoal. A gente vai continuar o papo aqui com o Zezito. Eu queria só que o Tiago viesse aqui para que vocês vejam ele, né? Já que ele não apareceu hora nenhuma. Senta aqui, se veja ali no enquadramento, vê se tá ok. Tem que se abaixar um pouquinho. Tá baixar que só... Pronto. Esse é o Tiago Paulino, pessoal, beleza? Que eu fico pensando, essa questão dos grêmios, da organização dos meninos e das meninas, evidentemente, em torno da representação estudantil. Não se foi dado a devida atenção, a devida visto como importante, entendeu? Agora, isso porque também há de convir que se um aluno começa a ter visão crítica, participar, começa a cobrar, né? Começa a fiscalizar, e o aluno, enquanto aluno do conselho, enquanto aluno Grêmio, mas quando ele está no conselho, se você também trabalha com os pais, essa questão de uma formação, vamos dizer assim, de participação política, né? Então você está criando cobra, né, cara? Isso. Porque você vai começar a ter gente já não é mais visto com bons olhos. Para lhe incomodar, para poder... Então, quem está à frente, quem estava à frente das secretarias, esteve, né? Mesmo sendo pessoas que tiveram histórico de luta no movimento estudantil, tá? Mesmo no movimento sindical, nem sempre via isso, e nem o próprio gestor, o mais, assim, aquele que está no poder lá central, tipo prefeito ou governador entendeu? Que, por exemplo, a gente teve aqui dois, temos, porque um não mais está vivo, Marcelo Deda e Edivaldo Nogueira, porra. Todos dois vieram de liderança estudantil, cara. Entendeu? Então era para, no tempo dos dois, quando Marcelo Deda e Edivaldo e ainda, né? Agora, Edivaldo, mas agora eu entendo que o contexto geral nacional também é outro, então dificulta. Mas se ele tivesse lá atrás vindo com essa vontade mesmo, sabe? De fortalecer, né? Vamos dizer assim, o poder popular, tá? Aí você teria... Agora, também a cobrança era muito maior e os caras não querem ter cobrança. Então a gente pode dizer que aquele movimento que há de perseguição atual agora, que há de perseguição aos professores por fazer os alunos pensar fora da caixa, é uma imposição do neoliberal, desse pensamento neoliberal também, né? Exatamente. Quando você tem, por exemplo, a BNCC, ela cria uma série de normativas, né? Baseada em habilidades e competências, e ali você tem que trabalhar dentro daquilo que está colocado, né? Certo. Daquilo que já vem pronto ali, que ele está definindo ali e tal. Marco, eu até acho bacana se aquilo fosse colocado como com uma liberdade, assim, como se fosse uma orientação para
o professor poder escolher, entendeu? Ele dentro até certo ponto até tem essa possibilidade, eu diria. Mas acaba ficando uma coisa engessada, de certa maneira, que depois você fica ali, né, sem muita margem para poder, digamos assim, de liberdade mesmo. Aí, nesse caso, houve um negócio chamado Parâmetros Curriculares Nacionais, não sei se você ouviu falar dos PCNs. Isso foi na época de FHC, que eu achei bem mais interessante, porque ele dava parâmetros para você. Ele tinha todo um conjunto de orientação, de temas, de objetos, de conteúdos e tudo mais, e algumas sugestões também de metodologias, mas não ficava muito engessado naquilo ali, né? Não ficava ali como para você ter que ficar colocando uma série de codificação que você tem que, toda aula você tem que pegar o código e tal e jogar como ali. Deixa eu ver, ir marcando o xizinho nos pontos que eu preciso né, atender de todo jeito aqui. Né? Compreendeu? Então, é isso. Já o ensino médio é mais complicado. Agora, por outro lado, eu entendo que, e muita gente entende, que também, o modo também como o ensino era feito, também não dava para continuar. Precisava ser reavaliado. Era. Então, eu não sou contra. Aliás, acho que ninguém é contra. Ninguém. A questão é a forma como a reforma foi feita e também como ela cria situações que ela não vai atender, ela não dá, as escolas não têm os meios para poder. Então, você pode citar uma dessas situações para ficar mais claro para o pessoal? Como o ensino médio, a reforma cria chamados itinerários formativos, né? Em que o adolescente pode, não sei bem se é no segundo ano, parece que acho que é do segundo para o terceiro, que ele já pode estabelecer as escolhas que ele quer, daquelas áreas que ele quer estudar, mas a gente vai ver na vida prática que são 5 opções que ele tem para escolher. Mas você vai ter escolas que não vai dar 5 opções, vai se dar 1 ou 2. Entendeu? E pode ser que a opção dele não esteja nem ali naquelas 5. Né? E vai ter uma tendência muito para eles caminharem para uma opção muito ligada ao campo das ciências exatas, das ciências, por conta dessa coisa da valorização, né, de profissões que ganham dinheiro. Então você vai ter itinerários formativos que você não vai precisar de sociologia, filosofia, não vai precisar dessas áreas, enfim. Então você vai ficar aquele aluno bem fechado. Bem lembrado. E isso passa com certeza pelo pensamento neoliberal, né? A partir do momento que você tira a sociologia de lado, né? Então, antropologia, sociologia, né? História, filosofia, você para de pensar, né? As pessoas param de pensar, continua consumindo o que está sendo colocado e continua sendo dominado pelas elites, né? Zezito, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Foi massa o nosso papo. Aqui a gente falou sobre o objetivo dessa série é falar sobre a educação brasileira, mas não tem como deixar de falar de política, de cidadania, de tudo que de justiça social. Afinal, o podcast Por Trás da Mídia, ele existe justamente para poder promover a cidadania e a gente lutar também por justiça social. Então, para você que ainda não nos segue nas redes sociais, siga-nos lá. Estamos no Instagram com o @podcast Por Trás da Mídia, no Twitter com o @Por Trás da Mídia e no Facebook com o @podcast PTM. Se também ainda não participa da nossa campanha de financiamento coletivo, por favor, dê aquela força. Lá na plataforma do Catarse tem cotas que você pode participar e se inscrever, né, mensalmente para poder nos ajudar a continuar construindo jornalismo dinâmico, independente e de qualidade. A gente espera você na próxima semana. Até lá!